Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 53, dia 12 de setembro de 2023. Jesus alimenta os 5.000. Lucas capítulo 9, versículo 12 ao versículo 17. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 peixes, os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. Levantaram do que lhes sobrejou 12 alcovas de pedaço. Lucas 9, 12 e 17. O milagre descrito nestes versículos é mais frequentemente relatado nos evangelhos do que qualquer outro que nosso Senhor tenha realizado. Não há dúvida de um significado nesta repetição. Destina-se a chamar nossa atenção especial para as coisas que ele contém. Vemos, por um lado, nestes versículos, um exemplo notável do poder divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele alimenta uma assembleia de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Ele faz um suprimento escasso de comida que mal era suficiente para as necessidades diárias de si mesmo e de seus discípulos, para satisfazer a fome de uma companhia tão grande quanto uma legião romana. Não poderia haver engano sobre a realidade e grandeza deste milagre. Foi feito publicamente e diante de muitas testemunhas. O mesmo poder que no início fez o mundo do nada, fez com que existissem alimentos que antes não existiam. As circunstâncias de todo o evento tornaram o engano impossível. 5.000 homens famintos não teriam concordado que estavam todos saciados se não tivessem recebido comida de verdade. 12 cestos cheios de fragmentos nunca teriam sido recolhidos se pães e peixes materiais reais não tivessem sido milagrosamente multiplicados. Nada em suma pode explicar toda a transação, a não ser o dedo de Deus. A mesma mão que enviou o maná do céu no deserto para alimentar a nação de Israel foi a mão que multiplicou 5 pães e 2 peixes para suprir as necessidades de 5.000 homens. O milagre diante de nós é uma entre muitas provas de que com Cristo nada é impossível. O Salvador dos pecadores e Todo-Poderoso. Ele chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4,17. Quando ele quer uma coisa, isso deve ser feito. Quando ele ordena uma coisa, isso acontecerá. Ele pode criar luz da escuridão, ordem da desordem, força da fraqueza, alegria da tristeza e comida do nada. Para sempre, vamos bendizer a Deus que é assim. Podemos muito bem nos desesperar quando vemos a corrupção da natureza humana e a desesperada dureza e incredulidade do coração do homem e da mulher se não conhecêssemos o poder de Cristo. Esses ossos secos podem viver? Qualquer homem ou mulher pode ser salvo. Qualquer criança ou amigo nosso pode se tornar um verdadeiro cristão. Podemos nós mesmos ganhar nosso caminho para o céu? Perguntas como essas nunca poderiam ser respondidas se Jesus não fosse todo-poderoso. Mas, graças a Deus, Jesus tem todo o poder no céu e na terra.
Ele vive no céu para nós, capaz de salvar ao máximo e, portanto, podemos esperar. Vemos, por outro lado, nestes versículos, um emblema marcante da capacidade de Cristo de suprir as necessidades espirituais da humanidade. Todo o milagre é uma imagem. Vemos nele, como em um espelho, algumas das verdades mais importantes do cristianismo. É de fato uma grande parábola encenada do glorioso Evangelho. O que é aquela multidão que cercou nosso Senhor no deserto? Pobre e desamparada e destituída de comida? É um retrato da humanidade. Somos uma companhia de pobres pecadores no meio de um mundo perverso, sem força ou poder para nos salvar e gravemente em perigo de perecer de fome espiritual. Quem é aquele mestre gracioso que teve compaixão desta multidão faminta no deserto e disse aos seus discípulos: dê-lhes algo para comer? É o próprio Jesus, sempre cheio de piedade, sempre bondoso, sempre pronto para mostrar misericórdia, mesmo para os ingratos e maus. E ele não é alterado. Ele é exatamente o mesmo hoje como era então. Exaltado no céu, à destra de Deus, ele olha para a vasta multidão de pecadores famintos que cobrem a face da terra. Ele ainda sente pena deles, ainda se importa com eles e ainda sente por seu desamparo e necessidade. Ele ainda diz a seus seguidores crentes: eis esta multidão, dê-lhes algo para comer. Qual é aquela maravilhosa provisão que Cristo milagrosamente fez para a multidão faminta diante dele? É uma imagem do Evangelho. Por mais fraco e desprezível que esse Evangelho pareça a muitos, ele contém o suficiente e de sobra para as almas de toda a humanidade. Por mais pobre e desprezível que a história de um Salvador crucificado pareça aos sábios e prudentes, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O que são aqueles discípulos que receberam os pães e os peixes das mãos de Cristo e os levaram à multidão até que todos fossem fartos? Eles são uma figura de todos os fiéis pregadores e mestres do Evangelho. A palavra deles é simples e ainda assim profundamente importante. Eles são designados para apresentar aos homens a provisão que Cristo fez para suas almas. Eles não são comissionados a dar nada de sua própria invenção. Tudo o que eles transmitem aos homens deve ser das mãos de Cristo. Contanto que cumpram fielmente esse ofício, eles podem esperar com confiança a bênção de seu mestre. Muitos, sem dúvidas, sempre se recusarão a comer do alimento que Cristo providenciou. Mas, se os ministros oferecerem fielmente o pão da vida aos homens, então o sangue daqueles que estão perdidos não será exigido de suas mãos. O que estamos fazendo nós mesmos? Descobrimos que este mundo é um deserto e que nossas almas devem ser alimentadas com o pão do céu ou morrer eternamente. Felizes os que aprenderam esta missão e provaram por experiência que Cristo crucificado é o verdadeiro pão da vida. O coração do homem nunca pode estar satisfeito com as coisas deste mundo. Está sempre vazio, faminto, sedento e insatisfeito, até que venha a Cristo. São somente aqueles que ouvem a voz de Cristo e o seguem e se alimentam dele pela fé que são cheios. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, eu lhe rogo por esta terça-feira, por este dia, Pai, manifesta o teu poder. A minha nação está nas trevas, Pai. Tem misericórdia, traz a tua luz sobre a nossa nação. Por amor do teu nome, ó Pai. Por amor do teu nome é que eu lhe rogo e lhe peço pela minha nação, o Brasil. Senhor, eu lhe peço também pelas nações
da África, da Ásia, Senhor, da América Latina, da América do Sul. Senhor, eu te peço por cada nação, ó Pai. Vem estar abençoando-nos, os teus servos, ó Pai. Tenha misericórdia dos miseráveis, dos famintos, daqueles que estão sem nada, ó Pai. Manifesta o teu poder, a tua graça, o teu amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.